Uma senadora, a gente já tem a senadora, vamos para Brasília conversar com a Flávia Alvarenga, que ela está ao lado da senadora Soraya Tronic, que é do PSL. O Otávio também e o Valdo participam da conversa. Flávia, pode começar a entrevista. Obrigada. Vamos lá, Júlia. A senadora já está aqui do meu lado, senadora do PSL. Senadora, muito obrigada pela sua presença, participação no Em Ponto. Senadora, com a decisão da ministra Rosa Weber, que permitiu que o governador Wilson Lima não viesse hoje, como a senhora avalia que fica o trabalho da CPI a respeito dessa investigação sobre os governos estaduais, né? Que, na verdade, não pode... existe um limite na CPI, mas houve convocação do Wilson Lima, que é um dos focos dessa CPI, e também de outros governadores. Como fica agora o trabalho? Olha, bom dia, Flávia, bom dia aos assinantes da Globo News. Bom, nós recebemos com muita surpresa. Mais uma vez, o Senado Federal, eu falo em meu nome, mas eu acredito que os colegas estejam também pensando da mesma forma, nós nos sentimos usurpados nas nossas prerrogativas constitucionais. Mesmo porque o fato determinado, um deles, né, para a abertura da CPI foi a investigação do caos do oxigênio, do caos na saúde durante a pandemia no estado do Amazonas. Então, isso nos preocupa muito, porque usurpar as nossas prerrogativas enfraquece a própria democracia no Brasil, enfraquece um poder e isso traz muita preocupação. Senadora, queria que a senhora aprofundasse um pouquinho esse raciocínio. Aliás, desculpe, bom dia, antes de mais nada, é a Júlia do Arlib aqui de São Paulo. Queria que a senhora aprofundasse um pouquinho esse raciocínio, porque você tem uma questão das competências de cada poder, né? É óbvio que a CPI tem que fazer a investigação e deve investigar no que diz respeito a recursos federais que vão para os estados, mas, ao mesmo tempo, a competência para ouvir governadores nesse sentido, uma questão até de pacto federativo, é das assembleias. A gente não pode atropelar isso, já há um precedente. Essa é uma ponderação que eu faço para a senhora e queria ouvi-la. A outra, a senhora é uma defensora muito grande da investigação dos recursos que são enviados para os estados. Todo recurso tem que ser investigado, é dinheiro público, mas a senhora acha que esse assunto se sobrepõe à discussão sobre ausência de vacina, imunidade de rebanho e remédios sem eficácia? Bom dia, Júlia. Bom, na sua primeira pergunta, eu acho que aí estamos tendo uma possível colisão de direitos constitucionais, de direitos fundamentais, de que não é um direito, né, do investigado não produzir prova contra si mesmo, mas, ao mesmo tempo, nós temos as prerrogativas do Senado Federal, nós temos as prerrogativas de poder investigar dentro de uma CPI, temos poder de polícia, e aí nós temos essa colisão de direitos constitucionais. E, nesse caso, eu acredito, quando temos essa colisão, o que deve prevalecer é o interesse da coletividade. E aí seria o caso do STF sopesar melhor essa situação e não usurpar prerrogativas nossas, né? Agora, em relação a isso, eu acredito que se temos essa limitação, se isso for realmente firmado, esse entendimento dentro do STF, que os deputados estaduais comecem a fazer os seus trabalhos, porque deixaram tudo agora a cargo do Senado Federal, desta CPI. E a CPI, de qualquer sorte, ela tem como fato determinado, um dos fatos determinados, é a investigação de recursos e a gestão da pandemia como um todo, não só de recursos, mas como foi gerido esse dinheiro. Muitas vezes não houve, vamos dizer assim, corrupção, não houve superfaturamento, mas houve desídia, houve imprudência, houve imperícia, houve omissão. E eu acredito que nós temos que investigar tudo isso. A CPI pode ter o seu prazo dobrado, né? E teremos 180 dias para trabalhar na CPI. É importante justamente porque o Senado Federal também tem outros trabalhos a realizar. Não podemos ficar parados apenas em torno dessa CPI. Mas que temos que investigar tudo e apurar tudo, temos sim. Senadora Otávio Guedes, bom dia. Senadora, a senhora evocou o interesse da coletividade como um dos argumentos para a convocação de governadores. Há um requerimento também para convocação do presidente da República. Então, em nome desse interesse da coletividade, a senhora apoiaria também a convocação do Jair Bolsonaro para a CPI?
Olha, Valdo, aí eu já parto do seguinte princípio. O próprio governador Wilson Lima teria o direito de ficar calado em certas perguntas aqui. Eu achei que foi um ato de covardia ele não ter comparecido para explicar, porque ele poderia apontar possíveis erros, possíveis responsáveis, seria grande oportunidade para ele de esclarecer tudo. Então, eu acho que muitos daqueles gestores que têm a contribuir, que têm a colaborar, que venham colaborar aqui. E aí já seria... Eu acredito que, de fato, o presidente da República tenha uma outra situação, uma situação ainda mais protegida em relação à Constituição Federal, mas, enfim... A CPI tem sido uma bela oportunidade para se esclarecer fatos. A CPI, eu acho que, neste momento, é o lugar onde se deva trazer as informações. Quem tem como colaborar, que venha colaborar. E se sabe, né, que... de quem é a responsabilidade por atos que estão sendo imputados a si, que traga para nós. Então, nesse sentido, se o presidente, em termos de defesa do governo federal, que é o que nós temos trabalhado, que aponte os erros. E é a pergunta que eu sempre tenho feito. Eu fiz para o Fábio Van Garten, fiz essa mesma pergunta para o ministro Queiroga por 2 vezes, para o Pazuello, porque eu me recordo do ministro Mandetta dizer que ele não tinha informações suficientes dos estados, dos secretários de saúde. Então, que apontassem quais são os estados que não colaboram. Então, se tem um culpado por toda essa situação, que apontem.